Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Sejam todos bem-vindos, meus amigos. Muito obrigado pelo seu carinho. Começa aqui o Nossa Área, de todos os dias, na hora do almoço, necessário no seu rádio. Vamos juntos até meio-dia com o timaço de Carlos Batista. A partir de agora, falando em esportes aqui na Band. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Comissão técnica da Ponte reclama de pênalti marcado para o Primavera no empate na Série A2. Macaca abriu 7 pontos de vantagem na liderança da competição, mas se preocupa com Elvis e Matheus Silva, que deixaram a partida com dores musculares. Federação Paulista confirma a partida entre Inter de Limeira e Guarani em Sorocaba, sábado no Paulistão. Limeirão segue interditado após vistoria das autoridades. Bugre será comandado por Moisés Moura, técnico do Sub-20 nos últimos jogos. Conmebol denuncia Carabobo por gritos racistas em estádio na Venezuela. Jogadores do Atlético Mineiro foram hostilizados antes e durante a partida pela Libertadores. Galo ficou no 0-0 contra os venezuelanos. Após vitória contra o Bragantino, Abel Ferreira admite choro de Hendrick por falta de gols. Atacante de 16 anos ainda não marcou neste ano, após ter sido vendido, ele que já foi vendido, para o Real Madrid. Ronaldo Fenômeno defende diminuição de rebaixados no Brasileirão. CEO do Cruzeiro quer que a Série A use modelos de campeonatos europeus. CBF adiou a decisão sobre mudança no formato do campeonato nacional para o ano que vem. Bandeirantes. 971021493. Estamos aqui à sua disposição. Mande a sua mensagem, falando do Guarani, falando da Ponte, que só empatou em casa ontem, que tem jogadores machucados importantes. O Guarani não contratou treinador ainda. De qualquer maneira, mande a sua opinião para cá. 971021493. E já a sua mensagem, a sua opinião vai pro ar. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes.
Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o empate por 1-1 ontem à noite no estádio Moisés Lucarelli entre Ponte Preta e Primavera. Jogo adiantado na 13ª rodada do Campeonato Paulista. A Ponte Preta jogou com Kaique França, o Everton, depois Luiz Felipe, Matheus, depois Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Arthur, Leonaldi, depois Cássio Gabriel, Amaral, depois Guipira, Matheus, Jesus e Elvis, Pablo, Diego e Gé, depois Eliel. O Primavera de André Luiz, Matheus Rocha, Léo, Matheus Santana e Darlan, depois Arthur, Pablo, Murilo, depois Mauro e Luan Martins, Felipe Cruz, depois Carlos, Reginaldo e Bruno Santos, depois Luan Miguel. Os gols do jogo. A Ponte Preta abriu o placar com Pablo Diego aos 5 minutos do segundo tempo, mas o Primavera empatou com Bruno Santos aos 30 minutos também da etapa final. Público, 4.802 presentes para uma renda de R$ 60.500. Arbitragem de João Vitor Gopi. Cartões amarelos para jogadores da Ponte, Amaral, para o técnico Hélio dos Anjos e também para Matheus Jesus. No Primavera, Pablo, Paulo Baia e Arthur. E o único cartão vermelho mostrado para o Thiago Abreu, do time do Primavera. Esta ficha técnica de 1 para a Ponte Preta, 1 para o Primavera, Moisés Lucarelli, 13ª rodada do Campeonato Paulista da Série 2. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Capucci, vamos lá, meu filho. Esse encontro. Isso aqui é de outro programa. Chega, bom dia. Um trabalhador, se for demitido, recebe um salário e os direitos trabalhistas. Isso também deveria acontecer no futebol. Nada de multa. O Neto, é o seguinte: o presidente desmentiu a multa de R$500 mil, viu? Mas deve ter multa, sim. Senão ele falaria: não tem multa. Deve ter multa, mas é um de 500 mil. Eu concordo, mas o futebol é um mundo à parte, né? É contrato. Então, se existe uma coisa indevida, as duas partes concordaram. Concorda? Então, o Guarani tem culpa. Aceitou, né? Não deveria ter aceitado, então. Bom dia, CH. Estive no Majestoso ontem e fiquei com a impressão de que a Ponte escapou da derrota por pouco. A cada vez que o Primavera chegava, era um Deus os acuda. O amigo ficou com a mesma impressão? Não. Não, Wagner, sinceramente não. No primeiro tempo, a Ponte deixou de abrir uma larga vantagem. Só que o goleiro lá do Primavera, para mim, foi o melhor em campo. Bom dia, CH. Um abraço, Batata. Fábio Sanches e contratar mais uns 2 zagueiros, porque o que tem aí são horríveis. Eu não gostei da entrada do Thiagão ontem, não. De novo, né? Bom dia. Tinha que descansar todo o elenco, até os gandulas. Teimosia. Carlos Matozinho. Legal, Carlos. Bom dia, na minha opinião, com a derrota do Ituano ontem, com os jogos que tem para fazer contra o Bragantino e Santos, acho que vai cair com a Lusa, Carlos Cavalcante. Eu não acho, não, cara. Acho que a Lusa vai cair e não é o Guarani o outro que vai cair, não. Mas está registrado aqui a tua opinião. Manda um abraço para a turma dos Macacos Dogs. Ué, macaco ou é dog? Deve ser ambulante de cachorro-quente, né? Tá bom, de qualquer maneira tá registrado. Macaco Dog.
Ontem fomos roubados, mas tudo bem. O Wellington do São Fernando. Concordo, viu, cara? Deixa eu ver o que o Betão Corneteiro escreveu aqui. Já mandaram esse jogador, tal de Thiago, embora. Esse cara vai jogar no lixo o acesso da ponte. Obrigado. A corneta, hein? Agora não adianta mandar mensagem de áudio, amigos. Bom dia, bate pesado. Esse técnico foi demitido do Botafogo, que nem lembro o nome dele, Paulo Baier. Não deve servir para o Guarani. É fraco, muito retranqueiro. É o Geraldo. Eu também não gosto do estilo dele, não. É muito parecido com o professor Mozart. Né? Muito parecido. De qualquer maneira, não é problema meu. Isso é o Guarani que vê, ele que contrata, ele que paga. Não. E quando contratar, a gente analisa aqui. Bom dia, CH. Engraçado o senhor Ronaldo Fenômeno querer a diminuição de rebaixados de 4-3. Ele não pede a diminuição de times classificados para Libertadores de 6-3. Tandy Negrão tá revoltado aqui. Mas, Tandy, eu sinto dizer, mas a pressão é muito grande. Esse ano passou, mas o ano que vem eu sou contra. Mas essa coisa de rebaixar só 3, eu acho que vai vingar. Espero estar errado. Muita ansiedade para ter notícias sobre o Elvis. Abraço. Eu também. Se o Elvis ficar machucado, é problema grande para a Ponte. CH, eu quero ver jogar quem nunca jogou nesse elenco, que treina, come, bebe e dorme. O Hélio põe uns 8 da base para ir treinando no grupo. Carlos, Jardim do Lago, não entendi muito bem, mas tá registrado aqui. Bom dia, CH, bom dia. Pronunciamento de Pastana, não espere grandes mudanças no elenco. Com esse elenco, vamos sempre brigar para não cair. Pastana, como gerente de futebol, e suas contratações é o mesmo que médico que opera 10 pacientes e só 2 saem vivo. Newton de Barão. Newton, eu quero dizer o seguinte. O ano passado, as contratações do Pastana salvaram o Guarani. Esse ano não tá legal, mas ele é bom profissional. Mas eu não tô aqui para defender ninguém. É a sua opinião e eu respeito. Bom dia, CH. Thiago sai do banco, faz pênalti contra o Juventus, a Ponte empata ontem, mesma situação. Muito estranho. Edson, não, cara, ele é menino bom, mas ele tá indo mal. Ele tem potencial. Existe a possibilidade do Thiago Carpini ir por Guarani? Sim, existe. Bom dia, CH. Se não contratar um zagueiro urgente, adeus Copa do Brasil. Puonga. É isso mesmo? Tá registrado. Bom dia, amigos. O jogo de Sorocaba vai ter público? Sim. Vai ter caravana do sócio campeão? Sim. Amanhã a gente informa tudo para vocês, ou hoje à tarde. Bom dia, CH. Quando o goleiro é o melhor em campo é porque os atacantes não sabem chutar. Sérgio de Limeira. É uma tese. Concordo para só Caeter se a Ponte subir. Batata. Manda um abraço pro Batatinha, hein, Batata. Preciso fazer uma visita em Rio Preto, cara. Tô com saudade. Cidade maravilhosa. Quantos jogos eu fiz lá, cara, na minha carreira de repórter. Mas quantas vezes. E já tinha jogo contra o América, qualquer time grande, e a caravana da imprensa de São Paulo eu adorava. E a sexta só voltava domingo de noite. Rio Preto virava de ponta cabeça. Era coisa linda, mas outros tempos, né? Solteiro, aquela coisa toda, só que hoje, meu Deus, impensável. Bom dia, CH. Depois da mudança do local do jogo, o Guarani tem a obrigação de ganhar, Fernando. Obrigação. Amigo, não adianta ligar pra cá, amigo. Não dá pra... Mesmo que eu queira ligar, eu não consigo atender, porque o tablet não permite, né? Ponte já começou o corpo mole. Esse Gé é péssimo, cara. Você tá errado, velho. O Gé é bom jogador. Pablo Diego queimando sua língua. No início você disse que não contrataria o jogador. Quem que é que mandou aqui? Manda, escreve aqui. Escreve aqui. Poxa, eu queimo a língua todo dia, cara. Só que eu tenho que chegar aqui, quando fazem as perguntas pra mim, eu tenho que responder. Ele tá surpreendendo todo mundo, mas eu queimei a língua mesmo. Bom dia, Carlos Henrique. Esses são os haters, entendeu? Isso faz parte. Tá tudo dentro do meu salário, entendeu? Bom dia, Carlos Henrique. A Ponte tem que ficar atenta, não foi pênalti contra o Alteiro, jogador, não dá pra entender. Ivan de Sumaré, um abraço. Tô torcendo pro Cruzeiro cair esse ano. Aí eu quero ver o Ronaldo ano que vem. CH, as portas da casa estão sempre abertas. Vem comer um carneiro aqui. Batata, não convida 2 vezes, hein? Batata, eu sou louco por causa de um carneiro, cara. Vamos ver que hora certa aqui, ô Capucci. Vamos ver, daqui a pouco o hater vai mandar outra mensagem. 11h44 agora. É hora da Ponte na Band.
Vamos ouvir o professor Hélio dos Anjos, que após o empate da Ponte, acabou concedendo entrevista coletiva. Vamos ouvi-lo. Eu acho que taticamente nós fizemos durante todo o jogo aquilo que nós estamos acostumados a fazer, né? No início de jogo, o primeiro tempo, nós marcamos pressão durante 45 minutos. O adversário ficou muitas vezes sem qualquer condições de saída. Saía na longa, nós ganhávamos, saía na curta, a gente estava ganhando. Os números são altamente positivos a nosso favor, mas nós tínhamos que ter feito mais gols no primeiro tempo. Nós tínhamos que ter feito gols no primeiro tempo. Nós não podemos sobrecarregar o jogo, não matando o jogo no momento certo. E o primeiro tempo nós podíamos sim ter sido melhor, mesmo com o lado direito não produzindo aquilo. Achei que nós ficamos em alguns momentos do jogo posicionando mal, mas tudo isso faz parte, é jogo difícil. Nós hoje queríamos sim ficar com 9 pontos de diferença dos outros colocados, mas 7 pontos nesse momento, com um jogo a mais, para nós é interessante. E a questão agora é a gente fazer outro grande jogo no sábado. O Hélio, Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes, cogitou-se, pelo menos na nossa equipe, a possibilidade de você colocar um time bem mesclado no jogo de hoje, visando exatamente a Copa do Brasil, esse jogo tão importante contra o Fluminense. Não era parte da sua estratégia mandar um time mais alternativo, poupar alguns jogadores já pensando no jogo da próxima quarta-feira? Terça-feira, aliás. O jogo é terça-feira. O jogo é terça-feira, o jogo não é amanhã, não é sábado. Eu não tenho a decisão de Copa do Brasil sábado. Sabe, essas coisas assim, muitas vezes as pessoas fazem um julgamento depois do acontecido. Eu não faço, eu não posso tomar decisões, você entende? Pensando assim, se acontecer isso, se acontecer aquilo. Todos os jogadores que foram para campo hoje, eles foram totalmente preparados. Para ser sincero, o jogador que foi menos preparado para dentro do campo hoje, Fábio. Menos preparado. Eu queria 45 minutos do Fábio. Para mim era o suficiente. O Fábio foi escalado ontem, numa conversa que eu tive com ele. Você entende? Eu achei que ele apresentou um déficit muito grande no treinamento que nós fizemos em função dele hoje é quarta, né? Na segunda. E aí ontem eu falei, poxa, tô planejando ia entrar com o Fábio. Ontem eu tive uma conversa com ele e falou, não, professor, pode contar comigo. Só que eu queria contar com ele 60 minutos. Eu estava preparado para o Thiago entrar e era no lugar do Fábio. Aí o Matheus apresenta uma situação de cansaço generalizado. Cansou, perna pesou, você tem que tirar. Você tá entendendo? E o Matheus tem sido assim, tá no batente. É um jogador que está também no seu melhor momento, peso, físico, técnico, né? Então eu não quis correr aquele risco e o Fábio se garantiu. O Fábio deu um toque para mim que não, tô bem, vou pro jogo, e fez, né, um belo jogo na minha visão. Não sei se vou usá-lo sábado, porque eu tenho que pensar na recuperação desse jogador, mas o que eu gostaria de ter feito nós fizemos. Colocamos um time, nós jogamos sábado, né? Nós jogamos 4 dias depois, 3 dias depois, né? À noite. Então estava tudo muito bom, todo mundo muito bem. O Matheus já vinha apresentando um cansaço maior, até pela característica de jogo nossa, que os zagueiros têm que armar muito. E uma pena foi o Elvis. Eu tenho preocupação com isso, tenho preocupação técnica com o outro jogador, né? Eu acho que o Gé, ele está um pouco cansado mentalmente. Então o jogador vem para essa condição, o Gé já está produzindo muito mais do que a gente imaginava, mas estou preocupado com esse cansaço mental dele daqui a pouco. É um jogador também que pode ficar fora no sábado. Daí o Hélio dos Anjos, falando um pouco mais de Ponte 1 para o Primavera. Agora o Gleger Jorginho, que comentou o jogo, está chegando para comentar um pouco mais do jogo da Ponte. Fala, Gleger! Oi, CH, para falar aqui do jogo da Ponte, ontem o empate em 1-1 com o Primavera. Eu acho que a única baixa do jogo foi realmente aquele momento em que o Elvis acaba sentindo a posterior. Todos nós sabemos que a importância que tem o Elvis nesse elenco da Ponte, e você perdê-lo por alguns jogos sempre é muito comprometedor. Claro que a gente espera que não seja nada grave, mas pela movimentação dele, pelo que ele fez, o gesto que ele fez ali no momento, realmente é preocupante. O Hélio deu uma tranquilizada ali na coletiva, mas a gente sabe. Só que eu penso da seguinte forma, viu, CH? Eu acho que você precisa ter um elenco forte. Claro que o Elvis é importante, claro que o Elvis é o maestro desse time, claro que ele é um dos melhores jogadores do elenco,
mas você precisa ter peças de reposição. Uma hora ou outra, como aconteceu naquele jogo contra o 15 de Piracicaba, lá no Barão da Serra Negra, onde o Elvis estava muito gripado, uma gripe muito forte, acabou tirando do jogo. E a substituição do Cássio Gabriel deu conta do recado, a Ponte venceu a partida. Então você precisa ter essa rotatividade no elenco para que quando aconteça uma coisa como essa, que aconteceu ontem com o Elvis, você tenha substitutos aí, pelo menos, não vou dizer a altura, né? Mas que possam corresponder dentro do seu plano tático, dentro daquilo que você pretende para o jogo. Então, eu acho que o resultado é absolutamente normal, a Ponte dominou a partida até abrir o placar, depois acho que tentou ali uma manutenção de resultado, que não deu certo, o Primavera foi para cima, criou algumas oportunidades e também naquele lance do pênalti, que na minha opinião não foi pênalti, o Thiagão chega ali numa disputa de bola limpa, né? E o atleta do Primavera foi malandro aí, e o árbitro, né, que estava muito assustado ontem, não estava legal, não gostei da arbitragem de ontem, caiu na pilha, deu o pênalti e aí acabou saindo o gol de empate do Primavera. A Ponte, sem dúvida nenhuma, mostrou que ainda falta alguns ajustes, principalmente de entrosamento. Tem o Fábio Sanches, por exemplo, está voltando agora, alguns outros jogadores, o Everton, né, que acabou jogando na lateral. Então, assim, ainda falta alguns pontos ali para que esse time da Ponte possa ficar forte e conquistar o acesso. Mas eu, até pela sequência do time, né, até por tudo que foi feito, até por ter algumas declarações do Hélio dos Anjos também, eu estou acreditando muito. E esse resultado de ontem, claro, absolutamente normal, numa situação em que se encontra a Ponte Preta bem à frente, com uma larga vantagem aí dos times que estão no G8. Então, o jogo não foi legal pelo resultado e também pela contusão do Elvis, viu, CH? Concordo, Gleger. Para mim não houve pênalti. Pênalti inexistente contra a Ponte, mas o desempenho poderia ter sido melhor com o time titular. De qualquer maneira, segue o barco, acho que é mais uma partida e a Ponte com certeza segue em frente rumo à primeira classificação aí, né? Primeiro lugar em termos de pontuação na primeira fase. 11h51 agora. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Vamos com o boletim desta quinta-feira, na voz de Leandro Boles. Fala, Boles. Informações do Guarani aqui na programação da Bandeirantes. Na tarde de ontem, agentes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, do Batalhão de Operações Especiais, o BAEP da Polícia Militar e representantes da Federação Paulista de Futebol vistoriaram o estádio Major José Levi Sobrinho Limeirão e decidiram pela interdição do estádio. A diretoria da Inter realizou reparos no gramado para tentar reverter a interdição, mas não conseguiu. Com isso, a partida entre Guarani e Inter foi transferida para o estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, no sábado às 16 horas. Em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, o presidente Ricardo Moisés e o superintendente Rodrigo Pastana confirmaram que Moisés Moura, técnico do Sub-20, vai dirigir o time interinamente ao lado de Benhur Moreira, auxiliar fixo da casa, na reta final do Paulistão, e que a decisão envolvendo o novo treinador ficará para depois da eleição, marcada para 12 de março. O Guarani contará com o retorno de 2 titulares para o jogo contra a Inter, o zagueiro Luciano Castan e o lateral esquerdo Jamerson, que cumpriram suspensão no último sábado na derrota por 1-0 para a Ferroviária, ficam à disposição. O goleiro Kozlinski, o lateral esquerdo Mike e o atacante Derek, que se recuperaram de lesão, mas ainda sem condições de atuar, seguem de fora. Com 10 pontos, o Bugre já está fora da briga por uma vaga às quartas de final e ainda corre risco de rebaixamento. Lateral direito Lucas Marques voltou ao Guarani. O jogador foi reprovado nos exames médicos no Remo. Com uma lesão muscular, o jogador vai precisar de 2 semanas de tratamento para ficar à disposição da comissão técnica. Foi esse problema físico que impediu o acerto com o time paraense. O clube Remo tinha a necessidade de utilização imediata. Como o contrato de empréstimo com o Guarani continua vigente, ele retornou ao Bugre. Ele pertence ao Grêmio Prudente. Valeu, Boles. Agora o Gleger chegando para falar do Guarani. Fala, Gleger. Olha, CH, o Guarani terá aí no seu comando, né, o treinador Moisés Moura,
que é o técnico hoje atual do Sub-20 do Guarani, mesmo não tendo feito uma boa Copa São Paulo, a expectativa era muito grande em cima do trabalho do Moisés, mas é um cara que tem experiência, é um cara que, na minha opinião, pode sim controlar aí essas 2 últimas partidas que o Guarani resta, para tentar pelo menos um empate nesses 2 jogos, que eu acredito que com mais um empate, ou até mesmo uma vitória ou 2 empates, o Guarani se safa do rebaixamento. A situação realmente é preocupante, complicada, mas o Guarani, depois de tantos problemas vividos, deu uma equilibrada, deu uma ajustada em 2 jogos ali contra a Portuguesa, depois teve um bom resultado fora de casa contra o São Bento, e aí vem aí os maus resultados, jogando em casa e fora contra Ferroviária e São Bernardo. O Guarani precisa de uma estabilidade emocional, acredito eu. E isso o Moisés, que já foi atleta, que já foi jogador, tem aí uma rodagem na Europa, então o cara sabe o caminho. Essa é a minha expectativa, de que ele possa recuperar esses atletas emocionalmente, levá-los a campo, ter um padrão de jogo, seja ele o mesmo que vinha utilizando o Mozart, ou seja ele de uma forma diferente daquilo que ele pensa, que ele implante, né, para que o Guarani possa ser forte nesses 2 últimos jogos. São 2 jogos difíceis, né? Um, claro, num campo neutro, que é lá em Sorocaba, contra a Inter de Limeira, e o outro contra o favorito pelo título do Campeonato Paulista, o Palmeiras. Parada dura para o Guarani, parada duríssima. Falo isso pelo aspecto emocional, confiança, autoestima, que realmente a do Guarani não está legal, está lá embaixo. O Guarani precisa recuperar isso, viu, CH? Obrigado, Gleger. Só confirmando, o jogo do Guarani está confirmado para Sorocaba, neste sábado, às 4 da tarde. O campo da Inter de Limeira, infelizmente, não foi liberado. Então, Guarani e Internacional de Limeira será sábado, neste sábado, às 4 da tarde. 11h56 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Ontem, pelo fechamento da 10ª rodada do Campeonato Paulista no Allianz Parque, o Palmeiras derrotou o Bragantino por 2-0. Também tivemos ontem um jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Paulista e o São Bernardo, jogando em Itu, venceu o Ituano por 2-0. Palmeiras tem a melhor campanha entre todos os times que disputam o Campeonato Paulista, com 24 pontos. O São Bernardo é o segundo com 23. Aliás, único confronto já definido das quartas de final, Palmeiras e São Bernardo. Ontem, pelo Campeonato Paulista da Série A2, jogo adiantado, válido pela 13ª rodada, no estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Primavera empataram por 1-1. A Macaca volta a campo pela 12ª rodada contra o Lenense, sábado, 11 horas da manhã. Ontem, pela Copa do Brasil, o Volta Redonda ganhou do Falcon por 3-1. Nova Mutum derrotou o Londrina por 4-2 e se classificou. Assim como a Tombense, que empatou por 0-0 com o Caucaia. O Cuiabá perdeu para o São Raimundo de Roraima por 4-3 e está eliminado da competição. Assim como também o Marília, que perdeu em casa para o Brusque 3-0. Quem se classificou foi o Ipiranga de Erechim, que empatou por 1-1 com o São Francisco do Acre. Hoje, 19 horas, tem São Luís e Juventude. No mesmo horário, Humaitá e Coritiba. 8 da noite, na estádio Boca do Jacaré, em Taguatinga, Brasília, tem Santos e Ceilândia.
9h30, Vitória do Espírito Santo e Remo. E no mesmo horário, no Mané Garrincha, tem Trem e Vasco da Gama. São os jogos da Copa do Brasil. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor transmissão. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor equipe esportiva do interior. Narração com emoção. Comentários com credibilidade. Um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Agradecendo sempre a sua audiência e prometendo voltar amanhã, na sexta-feira, sempre às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área pela Rádio Bandeirantes Campinas. Na sequência, você fica com Nossa Área Edição Nacional.